Olá, sétimo anos, pronto para entender um pouco mais as atividades? Neste plano de estudos tutorado para o mês de julho, nós vamos trabalhar com geometria. E o nosso objetivo são as relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal. Para isso, nós vamos querer verificar o quê? Verificar relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, com e sem uso de software de geometria dinâmica. Utilizando termos de ângulos, retas, paralelas, transversais e perpendiculares para descrever situações do mundo físico ou objetos. Vamos trabalhar com o ângulo e seus elementos e as medidas do ângulo. Neste plano tutorado, também teremos uma parte voltada para artes, porque nós vamos trabalhar muito com desenhos. E eu quero te convidar a mergulhar no mundo da matemática. Para a atividade número 1, é uma atividade prática, então vocês vão precisar ter aí. Aqui no problema é sugerido canudinho, tachinha e alfinete. Eu fiz para vocês verem como vou postar logo abaixo com palito de fósforo. O que vocês terão que fazer? Colar esses palitos de fósforos e montar os ângulos conforme é pedido, tá? É muito fácil de fazer, vocês não vão ter dúvida, eu acredito. Vamos fazer um desenho no espaço abaixo, representando o ângulo que você formou. Indique nesse desenho os lados e o vértice do ângulo. 2. Agora, em cada item, você deve girar o canudinho como indicado e depois desenhar o ângulo formado. Giro da metade da volta, quer dizer que ele vai ter que ficar retinho. Giro de uma volta inteira. Os dois palitinhos vão ter que ficar um sobre o outro. C. Giro de 1/4 de volta. D. Giro de menos de 1/4 de volta. E E. Giro de mais de 1/4 de volta. Depois de ter feito esses 5 desenhos, o que vocês vão fazer? Vocês vão comparar os ângulos desenhados na letra D e na letra E. E aí, vocês vão dizer qual é o maior e por quê. Já na atividade 2, diz que o ângulo que representa metade de uma volta chama-se ângulo raso, o ângulo de 180 graus. O ângulo que representa 1/4 de volta chama-se ângulo reto, indicando o ângulo pelo símbolo de um quadradinho com um pontinho dentro. E o ângulo reto, ele vale 90 graus. Dê exemplos de ângulo reto e ângulo raso que estão à sua volta. Aí, no seu cantinho de estudo, o que você pode observar? Eu não sei onde você está, se é na sala, na cozinha, mas no ambiente que você se encontra. O que você pode observar de ângulo raso e ângulo reto? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Por exemplo, o que é um ângulo reto? Uma régua. Ela está retinha. Desculpa, um ângulo raso de 180 graus, uma régua. Já o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Por exemplo, o cantinho da mesa, tá? As duas partes que se encontram é um ângulo reto. Já a lateral da mesa é um ângulo raso, ok? Deu para entender? Acho que sim, né? Com a explicação que eu postei para vocês, que eu vou postar para vocês logo abaixo, vocês vão identificar o que é lado, vértice e o ângulo. É muito fácil identificar. Então, vamos para a questão número 3. Para nomear um ângulo, é como usarmos 3 de seus pontos, o vértice e mais 2 pontos distintos. Cada um deles pertence a um lado dos ângulos. Indique no ângulo acima o vértice e os lados. Nessa figura que está aí, qual que é o ângulo dela e qual que são os lados? Só isso que eu quero. 4. Observe que na notação de um ângulo por 3 pontos, a letra que fica no meio corresponde ao vértice do ângulo. O símbolo circunflexo, que é o acento, é usado para destacar o vértice.
Em cada caso, desenhe um ângulo destacando sempre 3 pontos, o vértice e os 2 pontos dos seus lados, conforme indicado na notação. Então, eu já dei para vocês o ângulo. Quando eu dou esse ângulo, eu também indiquei o lado. Então, aí, BAC. B é um lado e C é o outro lado. A vai ser o vértice. Agora, eu quero que você faça o desenho da letra A, B e C. 5. Escreva a notação de cada ângulo a seguir, usando 3 de seus elementos. Depois, ordene esses ângulos do menor para o maior e responda. O que determina a medida de um ângulo? Bom, então vocês têm os 3 ângulos, letra A, letra B e letra C. Pelo tamanho deles, pela abertura, vocês são capazes de colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Eu quero que vocês façam isso e me digam o que determina a medida de um ângulo. Boa sorte e vamos colocar a mão na massa.